Olá, amigos da Vale, estamos chegando para o nosso 8º programa Papo Livre aqui na 102.9 FM. Hoje o nosso convidado para esse Papo Livre é o diácono Jorge Daniel Campos, da paróquia São Sebastião de Tijucas. Vamos conhecer um pouco do nosso diácono, as suas funções dentro da igreja, vamos falar um pouco sobre família, o que é um dos pilares do nosso convidado. Bom dia, diácono. Quem é o diácono Jorge? Bom dia, Éder. Bom dia, ouvintes da Rádio Vale. Para mim é uma alegria poder estar aqui e falar um pouco do diaconato. Eu sou um idoso, 60 anos, casado desde os 18 anos, 4 filhos, 6 netos, espero não parar por aí, novos netos devem chegar em breve. E diácono é aquele que está a serviço da comunidade. Gosto muito de poder ajudar aqueles que precisam, e gosto muito de estar rezando por todas as pessoas que necessitam de orações. O que significa ser diácono, Jorge? Diácono, ele é uma pessoa que é convidada, dentro de tantas outras pessoas, para se preparar para servir a Deus e servir também a nossa comunidade. O diácono, ele se prepara por 4 anos de estudos, e ele recebe o sacramento da ordem. Nós temos 3 ordens, que é o diaconato, o presbiterato, que é o sacerdote, e o bispo, que é o não sei o nome certo. Mas nessa primeira ordem, todos os sacerdotes, para te ter uma ideia, eles primeiro são diáconos. Só que eles são diáconos transitórios. Eles recebem o diaconato por um tempo até receberem a ordem do presbitério. E eu, como diácono permanente, não. Eu recebo a ordem e fico com essa ordem de diácono sempre. É claro que eu não tenho mais a possibilidade de casar novamente se ficar viúvo, porque com o diaconato eu caso com a igreja. E nesse casamento, que não tem fim, na falta da minha esposa, que espero que isso não aconteça, eu sou convidado a me preparar para me tornar um sacerdote ou permanecer como diácono. Diácono tem uma função dentro da igreja um pouco diferente, da do padre, mas faz muita coisa. O casamento, faz o batizado, participa de várias organizações dentro da própria igreja, é uma pessoa permanente dentro da igreja, ajudando com a comunidade. Lógico que a pergunta é que até resumir, o que o diácono não pode fazer? Pois bem, o diácono ele não pode fazer a liturgia eucarística. Ele não pode transformar o pão em corpo de Cristo e o vinho em sangue. Essa é uma atribuição do presbitério, do presbítero, do padre. Ele também não pode ouvir confissões, ele não pode liberar os pecados de ninguém, não pode absorver as pessoas de seus pecados. Ele pode aconselhar, mas não como o padre que nos absolve dos nossos pecados. São as 2 coisas que não pode fazer. O diácono deve, sim, participar das missas junto com o padre, junto com a comunidade, como cristão, como batizado. E nas celebrações, o diácono ele faz menos o rito da liturgia eucarística, ele faz todos os demais ritos, e visita as comunidades. Nós temos uma escala de atividade. Nessa escala, quando ele está convidado a estar numa comunidade, ele lá assim faz, preside a celebração, mas não a missa. Só quem preside a missa é o padre, só o sacerdote. Então, o presidir, ou participar da missa sem a presença do padre, existe algumas coisas que durante a cerimônia o diácono não pode realizar, é isso? Exatamente. Quando há uma celebração e não missa, as hóstias já estão consagradas, estão no sacrário. Então, na celebração diferente da missa, nós recebemos essas hóstias já consagradas e o povo participa da comunhão normalmente. Só que não acontece o rito da consagração. Diácono, na sua vida junto à igreja, você tem que ter realmente uma parceira ao seu lado, que no caso a sua esposa, E qual é o papel da esposa
junto com o diácono? O que ela realmente tem que acompanhar? O que ela precisa fazer? Ou se ela não está, tu quer ser diácono, tu vai ser o diácono, e eu vou viver minha vida junto com a nossa família, eu vou cuidar dos nossos filhos e tu cuida da igreja. É mais ou menos assim ou não? Ou existe uma comunhão, os dois têm que se doar para a igreja? Existe uma comunhão, os dois se doam para a igreja. É claro que a fé nasce na família, um assume o compromisso de santificar o outro. Lá em casa, a minha esposa foi quem foi primeiro catequista, foi quem nos conduziu na fé. Nós participamos do Shalom, que foi um divisor de águas na nossa vida, e ela participa integralmente do meu diaconato, motivando, participando. Ela é catequista, nós somos do CAEP lá da Santa Terezinha, atuamos na nossa comunidade. Não existe diácono sem uma esposa atuante. A esposa, ela nos ajuda muito a compreender essa nossa missão, que muitas vezes temos que deixar tudo. Temos que deixar o aniversário de um neto, de um filho, de uma filha, para poder estar nos compromissos que assumimos. Mas a recompensa vem, é muito gratificante assim, ser conhecido por muitos, as pessoas compreenderem que a gente quer o melhor para todas as pessoas e não quer ser melhor do que ninguém. Pelo contrário, a gente, como todos os demais batizados, lutamos pela nossa salvação e rezamos muito pela nossa família. Então, como disse antes, família é tudo de bom. A minha, diferente da tua, por exemplo, ela se empenha bastante no sentido de ficar mais tempo envolvido com a comunidade ou até mesmo com a nossa família, porque é próprio do diaconato, é próprio também da catequista Yolanda. Convite, né? Como é que surgiu esse convite? Como é que foi acontecendo na vida do diácono Jorge ser diácono? Como é que começou, né? Tendo visto, você falou que casou cedo, com 18 anos, construiu uma família e depois é que veio realmente o convite para o diaconato ou já tinha vontade de ser um padre, já tinha participado de seminário, já tinha participado de algum encontro? Como é que foi esse início dessa sua vocação? A minha vocação ela iniciou em casa, na família, com a minha esposa, que sempre foi muito dedicada e eu nem tanto. E o convite iniciou com o padre. Foi o padre Davi, que foi o primeiro a me convidar para que eu fosse para o diaconato, mas a minha esposa estava grávida da Joana e logo nós iríamos ter um nenenzinho em casa. Então, naquela oportunidade, eu não pude dar o meu sim. E logo depois que a Joana nasceu, então na próxima turma, passado aí 4 anos, eu fui novamente convidado e então pude dar o sim. E a vocação ela nasce assim nos pequenos gestos. Eu, por exemplo, me emocionava muito quando o padre Davi nós rezávamos lá na Santa Terezinha, na nossa comunidade, e vinha muitas pessoas na missa, então ele precisava de alguém para ajudar a distribuir comunhão. E não tinha tantos ministros extraordinários como tem hoje, então ele me convidava para servir a comunhão. E aquilo fez com que eu percebesse assim o amor de Deus naquela atitude do padre Davi, e também no carinho que a gente tinha pela comunidade ao estar sendo digno de poder entregar o corpo de Cristo. Uma coisa é tu receber o corpo de Cristo, independente dos teus pecados, das tuas limitações. Outra coisa é tu estar apto a entregar o corpo de Cristo para inúmeras pessoas. E isso me fazia muito bem. E daí foi um crescente, assim, o convite, a preparação, o estar na igreja. E eu sinto assim que não saberia hoje viver sem estar tão envolvido com a igreja, com a fé, com os padres que me relacionam muito bem. Hoje Tijucas tem a alegria de poder ter 3 padres, nem sempre foi assim. E 3 padres que se empenham bastante. Então, as comunidades hoje têm missas e nós temos missa diária em Tijucas. Isso tudo é uma alegria muito grande. E nós, diáconos, então, temos a oportunidade, talvez, de não celebrar tanto como antes, mas de poder participar ativamente das missas, onde nós podemos não só ajudar no altar, mas também rezar junto com o povo, porque ir na missa é o melhor caminho para a gente estar muito bem próximo de Deus que está ali querendo falar com cada um de nós. No momento até hoje, tem algum momento difícil assim que você já pensou em desistir ou não?
Não, nunca tive esse momento de pensar em desistir, muito pelo contrário, meu desejo é cada vez mais estar preparado para ajudar. A gente não sabe tudo, nem tem a pretensão de saber tudo, mas tudo que a gente faz com amor, com cuidado, com zelo, reflete bem mais à frente, né? E acho que hoje em dia as pessoas estão muito carentes disso. As famílias, elas precisam compreender assim que são amadas por Deus. E hoje em dia, na correria que todos têm, acabam esquecendo a importância de um mostrar esse amor de Deus para o outro. Passam muito mais tempo distante um do outro do que juntos. E eu hoje, como disse no início, com 60 anos, estou saboreando a vida, ao lado de quem me ama, quem cuida de mim, e podendo cuidar de quem eu amo. Isso é um presente de Deus. Diácono, já que você está entrando na linha família, lógico que é o momento também da sua vinda aqui no programa Papo Livre, porque nós estamos vivendo a Semana da Família, tivemos um evento grandioso que terminou nessa semana, né? Para o diácono, o que é família na igreja? Como é que nós podemos falar para o nosso ouvinte o que é a família para a igreja? A igreja ela tem um carinho especial pela família, até a pedido do nosso Papa, porque a família ela é muito agredida. A sociedade por si só ela lucra com a desunião, lucra com as divergências que acontecem na família. E a igreja parte em socorro da família porque a família nos ensina a viver bem. Ensina que Deus nos dá aquilo que é necessário para sermos felizes. E muitas vezes nós passamos uma vida inteira buscando aquilo que não nos trará felicidade. A igreja, então, carinhosamente mostra para as famílias a importância de dar e receber amor, que é algo tão gratuito e tão belo, e que muitas vezes hoje está em esquecimento. As pessoas gostam de grandes coisas e esquecem de fazer bem todas as pequenas coisas do dia a dia. Hoje eu penso que uma família que reza unida, que pede a Deus felicidade para os seus filhos, para os seus netos, recebe, porque tudo que nós pedimos, Deus nos dá. Mas tudo que nós pedimos que, de fato, seja possível receber. Então, quando tu pede a felicidade, tu tem que compreender também que tu precisa ir atrás dessa felicidade. E a felicidade está em ser amado e poder amar. E não é uma palavra tão usada assim, amor, mas é que a extensão dessa palavra amor significa você ser manso e humilde de coração, você ter calma, zelo pelos teus, zelo pelas pessoas que precisam de uma palavra amiga, de um abraço, de um carinho, de um olhar. E hoje está muito difícil isso. Então as famílias precisam resgatar esse tempo, um tempo de abraço, de conversa, menos televisão, menos rádio, menos barulho, menos poluição, se possível, mas ter tempo para estar próximo um do outro. Esse é o diácono Jorge falando conosco no nosso Papo Livre, esse papo especial desse sábado, quando nós falamos, a partir do segundo bloco, vamos falar sobre a família no Papo Livre com o diácono Jorge. Isso tudo após o intervalo comercial. Voltamos com o Papo Livre deste sábado. Nosso convidado é o diácono Jorge. Diácono, falamos de família e lógico que vai ser o nosso assunto nesse nosso segundo bloco, falar de família. Acho isso importante, a gente vê e acompanha na igreja a nossa transmissão, falando da família, né? A família é algo tão importante que ela impulsiona todas as nossas situações, da nossa vivência do dia a dia. Quanto mais próximo da família, talvez as coisas se tornem mais fáceis de serem resolvidas, né? Como a igreja está trabalhando a família nesses novos tempos? Como é que você está vendo o trabalho da igreja? A igreja está no caminho certo, tendo em vista com essa evolução que você, há minutos atrás, até tocava sobre esse assunto, sobre a falta de tempo, sobre a família, o pai e a mãe têm que trabalhar, né? Os filhos estão no horário de escola quando os pais estão em casa, quando os pais estão no trabalho, os filhos estão na escola, às vezes é um desencontro. Como é que a igreja está trabalhando isso?
A igreja está tentando mostrar para esses casais a importância de ter tempo para a sua casa. E hoje as pessoas procuram a igreja por vários motivos. Um deles é para casar, por exemplo. E hoje, quando os noivos procuram a igreja, eles recebem então o compromisso de participar de um momento de reflexão sobre essa vida de casamento. E aí nós temos a alegria de receber um livro, e nesse livro nós participamos junto com esses casais por 11 encontros. E é tratado sobre todos os temas, a importância da oração, a importância da parte financeira, a importância do respeito um com o outro, o motivo por que eles estão casando, porque muitos nem sabem o motivo. E a igreja, então, sabiamente mostra tudo o que é importante para esse casal viver bem e assumir o sacramento do matrimônio. Para nossa alegria como igreja, também nós recebemos inúmeros casais que já vivem juntos 10, 15, 20 anos, com filhos, e que não têm ainda a sua situação regularizada e pode vir a regularizar. Então, eles também participam desses encontros, também escutam não participam juntos desse conhecer melhor a igreja, conhecer melhor a situação de vida de casado. E isso nos enche de alegria, porque, na verdade, nós mesmo casados, eu já sou casado há 42 anos, e participo desses encontros como agente. E em cada encontro a gente aprende um pouco mais com os casais que ali estão, que trazem alguma particularidade e colocam no grande grupo. Então penso assim que a igreja nesse momento ela está agindo como deve agir, instruindo os casais a compreender o que é uma vida a dois, o que é uma vida de família, qual a importância que nós devemos dar para determinado assunto ou para outro assunto. Hoje as pessoas casam querendo construir casa, bens materiais, enfim, quando na verdade elas casam para um santificar o outro, ou seja, para rezarem juntos, para agradecer o alimento que recebem, os filhos que são dons de Deus na vida deles e na nossa. Então a igreja mostra isso, não só no sacramento do matrimônio, mas hoje, se tu quiser batizar uma criança, também existem 4 encontros, nós visitamos as casas das pessoas que querem batizar seus filhos. Então hoje a igreja está mais participativa, ela está indo ao encontro dos casais e mostrando o amor de Deus também através dessas atitudes. Além disso, eu posso dizer assim que a igreja hoje ela é acolhedora. Ela, não que antes não fosse, mas hoje ela tem esse carinho especial em acolher as pessoas já na porta da igreja e a partir daí ajudando cada um a encontrar o seu melhor. Diácono, você fala da acolhedora. Nós temos, no caso eu também vivo um segundo casamento e hoje nós temos inúmeras situações iguais, pessoas no segundo casamento. E como que a igreja está trabalhando isso, tendo em vista que, infelizmente, é um fato, não vamos usar até o termo corriqueiro, que talvez estaria exagerando nesse sentido, mas é algo que está acontecendo constantemente, as pessoas não estão conseguindo mais, talvez, manter esse bom relacionamento que você tem desses 40 anos de casado. São coisas que a gente também acompanha na igreja, a gente não vê uma quantidade imensa, hoje tem tantos casais dentro da igreja completando 50 anos de casado, até porque 50 anos de casado é um número bem expressivo, mas sempre 1, 2, ou às vezes o padre faz aquela pergunta, quem está fazendo aniversário de casamento hoje, a gente acompanha todo esse histórico, e o que nós observamos também é que isso vem acontecendo. E o que se observa, que o Papa também orienta nesse sentido, que a igreja acolha esse casal. Como é que está sendo esse entendimento? Que muitas das vezes as pessoas têm um entendimento diferente. Por exemplo, eu tenho um entendimento que fui doutrinado, por eu estar no segundo casamento, eu não posso participar da comunhão. Essa é uma doutrina que está comigo, estou na igreja constantemente, você acompanha isso, transmissão da missa e tal, mas eu não faço a minha comunhão espiritual porque não me sinto preparado
para esse encontro, né, direto. Mas, lógico que o padre Elisandro já explicou isso, que muitas das vezes uma comunhão de forma espiritual ela é tão importante quanto aquela presencial. Mas na sua concepção como diácono e que vive essa matéria, família, como é que você está vendo a igreja nesse trabalho de poder aproximar e não tirar esses que estão indo para o segundo casamento da igreja? Bom, primeiro é bom fazer uma consideração no que tu colocou há pouco. As pessoas de segunda união que têm ainda o cônjuge anterior vivo, elas estão impedidas de comungar, mas não estão impedidas de participar ativamente da igreja. Não estão proibidas e nem devem se sentir assim, excluídas da sociedade, à margem da sociedade. Por quê? Porque todos nós somos filhos amados e muito amados de Deus. Se a primeira união não deu certo, a igreja, quando ela celebra um sacramento do matrimônio, é por toda a vida. Não existe uma ruptura possível. Mas ela também acolhe aqueles que estão numa segunda união, mesmo, como eu disse antes, com a impossibilidade de comungar, mas em tantas outras situações. Podem ajudar nas missas, podem fazer leitura, pode estar rezando junto também nas missas, como pode participar do CAEP, pode participar de retiro de casais. Nós temos a alegria de poder participar de inúmeros retiros de casais em Betânia, e lá nesse retiro de casais em Betânia vão casados normais e casados de segunda união, né? E chama aqui normal, mas na verdade os dois são normais, mas mesmo tu estando com segunda união, tu é convidado a participar do retiro, onde tu vai receber também o amor de Deus, vai perceber que Ele te ama e vai de certa forma fazer o teu casamento ficar melhor. Então eu, como diácono, poderia dizer assim, e não só digo como testemunho isso, existem inúmeros casais de segunda união que têm um relacionamento melhor até do que aqueles que têm o sacramento normal. Viver bem é o que importa, e salvo o fato de não poder comungar, é importante se sentir amado por Deus, porque todos nós somos pecadores. O diácono Jorge, ele tem pecados, né? E assim como todas as demais pessoas têm. E Deus ama a gente com nossos pecados, com nossas limitações. Não podemos querer ser perfeitos. Mas eu entendo assim que fico contente, inclusive, com essa postura da igreja, porque todos nós somos convidados a viver bem. Todos nós somos convidados a ser o melhor um para o outro. Mesmo que seja na segunda união, seja o melhor para a tua esposa e ela para ti. Aprendam a compreender assim que um pode santificar o outro, um pode rezar pelo outro. Nós, como batizados, temos o poder de rezar pelo outro e de abençoar o outro. Então, temos que fazer posse dessa prática, né? De ajudar o outro a ser melhor. Então, creio que eu respondi a tua pergunta aí, que é bem fácil. Diácono, o Conselho Vaticano II chamou a família de igreja doméstica, onde Deus reside, é reconhecido, amado, adorado e servido. E ensinou que a salvação da pessoa e da sociedade humana estão intimamente ligados à condição feliz da comunidade, aquilo que você acabou de falar, né, na felicidade conjugal e familiar. Como você vê a igreja doméstica, onde os costumes, as orientações estão cada vez mais distorcidas na própria sociedade. Como está a igreja doméstica na sua visão? Aí estou me referindo à igreja, a casa, o lar, tendo em vista essa diversidade de situações, podemos até dizer dessa diversidade de oportunidades, né? Podemos falar assim? Isso. Uma coisa é tu indicar o caminho para os teus filhos. Outra coisa é tu trilhar o caminho junto. Eu gosto muito, assim, quando o Papa faz menção à família, que ele nos mostra que nós, como pais, somos convidados a ser o exemplo para os nossos filhos. Então, eu não posso dizer, filho, vai à missa, se eu, como pai, não vou. Filho, você deve rezar quando eu, como pai, não rezo. Então, se a gente percebe isso nas missas, quando os pais
se ajoelham, os filhos pequenos se ajoelham pelo exemplo dos pais. Ora, se o meu pai, que é o meu herói, se ajoelha diante de Deus, então ele tem um amor por Deus só pelo exemplo que ele recebeu. Os pais não podem deixar para que os catequistas eduquem os filhos na fé. São os pais que têm essa responsabilidade. E como fazê-lo? É muito simples, tu precisa ter em casa símbolos que te falem do amor de Deus. O crucifixo, que Deus se entregou por nós, né? Cristo entregou a sua vida para nos salvar. Nós temos que ter a Sagrada Família na nossa casa e santos de nossa devoção, para que nossos filhos vejam isso e se espelhem e possam ter isso também nas casas quando eles casarem, né? Educar os filhos na fé, como eu disse, é ser exemplo de fé, poder rezar juntos, agradecer não só os alimentos, agradecer a vida, agradecer a oportunidade de fazer o bem sem olhar para quem. E é isso que o Papa pede. O Papa está nos mostrando que nós temos que ter tempo para ir na missa, ter tempo para rezar e levar juntos, arrastar juntos, né? Toda uma multidão de gente. Família que reza unida, permanece unida. E família que mostra essas orações para as outras famílias, arrasta inúmeras famílias para o mesmo caminho. Isso seria uma das perguntas que eu faria para você, né? Mas até só para ilustrar isso que você está falando, nós conversamos com o Padre Elisandro sobre vocação e o Padre Elisandro contou um pouco da sua história, nosso papo, e aí ele disse, né, que leu um livro, ele falou o autor do livro, agora eu, né, não vou lembrar o nome, mas o Padre Elisandro disse que 70% da nossa personalidade, daquilo que a gente traz da família. Então, quer dizer que está dentro daquilo que você acabou de dizer, que são os exemplos familiares. O outro 27% e tal, nós adquirimos através da comunidade, onde nós somos inseridos, né? No caso, a igreja, o trabalho, né? Ele diz que sobra 2 ou 3% que nós adquirimos da nossa personalidade, né? Então, mais ou menos, nós sempre vivemos por ensinamentos, né? Se não levar em consideração todo esse número, 70% mais 20 e pouco, sobra muito pouco para nós termos a nossa própria personalidade. Então, nós vivemos com a personalidade daquilo que nós aprendemos com quem nós convivemos, né? Então, é aí onde está o grande fardo da família, né? De poder realmente direcionar ao bom caminho, seria assim? Podemos simplificar isso? Exatamente. Imagina assim, um casal que vive bem, que se ama e que fica em casa alegre e feliz e não mostra isso na sociedade, não mostra isso na comunidade, ele acaba não tendo condições de mostrar esse amor para os outros. Então o convite é sempre para que a gente possa externar isso, ou seja, andar de mãos dadas, ir na missa, o casal, ir lá, estarem juntos rezando. E certamente o Espírito Santo vai conduzir alguém a olhar esse casamento e se espelhar nele para também buscar uma vida de casado. Todos nós casados somos convidados a convidar outras pessoas para fazer o mesmo. Porque é bom ser casado, é bom dedicar a vida para quem a gente ama. Então, é algo que a gente não pode deixar de fazer, tem que ser espontâneo, mas cada vez mais convidar as pessoas a casar, porque estar casado é tudo de bom. Diácono, você acabou de falar aqui, e eu tenho escrito aqui no script, né? Tem um ditado popular, que você acabou de citar até mais vezes, né? Família que reza unida, permanece unida. Como servo da igreja, homem do ensinamento, como você observa esses novos tempos que pai e mãe trabalham, né? E aí não tem tempo para realmente rezar unidos. O que ele pode fazer? Qual seria, não vamos dizer a mágica, né? Mas qual seria um pouco que ele possa fazer para que não se possa perder esse dito popular e uma coisa tão forte que você acaba de citar várias vezes, né? Rezar, estar unido, ter exemplos e tudo mais. Como é que, nesses novos tempos, o que se pode ser feito para não perder essa essência? Hoje as mídias nos ajudam bastante. Imagina assim, a minha esposa e a minha filha, que moram em São Paulo, a Joana, que é solteira, elas rezam juntas. E uma está em Tijucas e a outra em São Paulo.
Então, através do celular, através de orações que elas duas fazem, de acompanhamento, seguem o Padre Márcio, parece que é o Padre Márcio que elas seguem. Enfim, elas acompanham, rezam junto, recebem a apostila, se educam na fé e estão distantes uma da outra, mas estão mais perto do que se estivessem as duas em Tijucas. O convite que eu faço assim é que tenham tempo para rezar. Eu acho que o que hoje falta é ter esse tempo para rezar. As pessoas estão muito atarefadas, estão com muitos compromissos e não têm tempo para parar. Parar e reconhecer que tudo é obra de Deus, tudo na nossa vida. Nos momentos bons, Deus está conosco. Nos momentos não tão bons, aí Ele está mais ainda, porque nos ajuda a superar as dificuldades que virão. Ninguém disse que vai ser fácil e que é fácil uma vida a dois, não. Mas com certeza os dois juntos rezando conseguem fazer com que se torne muito fácil. Diácono, com certeza nós tínhamos aqui muita coisa para conversar, muita coisa para falar. Até agora, por causa da questão do horário político, também diminuiu um pouco o nosso tempo. Mas nós vamos voltar outra vez para bater papo desse assunto. Acho que é um assunto importante. Falar de família sempre tem algo mais, né? Sempre tem alguma experiência, alguma coisa diferente da gente poder levar ao nosso ouvinte. O que eu posso dizer nesse bate-papo aqui junto é que se eu lhe admirava, passei a lhe admirar mais ainda, por você ter me dado a oportunidade de poder falar sobre o Diácono Jorge e poder falar sobre a família. Então, obrigado, Diácono Jorge, que você continue sendo esse exemplo realmente de homem de Deus e que pode, com certeza, com a sua simplicidade, com o seu jeito, poder também nos fazermos estar cada vez mais próximo de Deus. Então isso é que eu lhe agradeço nesse momento, de poder estar com a gente no programa e poder levar um pouquinho disso e fazer com que as pessoas entendam, que esse é o nosso objetivo. Às vezes se fala pouco, mas se consegue chegar bem longe, e é o que nós tentamos aqui através do rádio. Como você falou, achar um tempo para que nós possamos ter tempo para Deus, Porque Deus está sempre pronto, sempre espera de que nós possamos estar com Ele. E agora nós é que temos que nos entregarmos a Ele, podemos dizer assim? Seria essa forma de poder fechar o nosso programa? Eu entendo assim que gostaria muito que os ouvintes tivessem a oportunidade de perceber que são amados. Logo, se eu percebo que eu sou amado, eu sou convidado a retribuir esse amor em todos os gestos que eu vou fazer ao longo do dia. Então, ao acordar, agradecer a Deus a oportunidade de mais um dia. E ao agradecer esse mais um dia, ter o firme propósito de ajudar inúmeras pessoas que virão ao teu encontro e que precisam de um olhar, de um estender a mão, de um abraço, de um sorriso, que vai transformar a vida deles. Vai deixar com que eles percebam o dia melhor do que antes. Ter tempo, sim. Agora, esse final de semana, amanhã, estou indo para um retiro de casais lá em Betânia para interceder pelos casais que vão estar lá. 30 casais que se dispuseram a passar um final de semana cantando, brincando, louvando a Deus e se amando, olhando um para o outro de uma forma diferente. Que mais pessoas possam dar esse sim, ter esse tempo para rezar a vida através de pequenos gestos. Eu rezo sim, rezo quando estou aqui na rádio, quando sou convidado, para poder ajudar as pessoas a compreender que não somos melhor do que ninguém, mas que somos sim muito amados por Deus. Obrigado ao Diácono Jorge, que só temos a agradecê-lo por estar presente aqui com a gente nesse sábado aqui no nosso Papo Livre desse sábado, que com certeza enriquecendo ainda mais a nossa vida com a participação do nosso diácono. Eu, Éder Trindade, só tenho a agradecer a todos pelo carinho e a audiência. Obrigado ao meu amigo João Antônio Fagundes, nas gravações e também na produção do programa, nosso colega Luciano Ribeiro nas gravações dos áudios e na organização do programa que foi ao ar.
Tenham todos um bom final de semana. Segue a programação Rádio Vale com o programa Sábado Show com o comando de Luciano Ribeiro. Papo Livre volta no próximo sábado com mais um tema muito importante que vá de encontro com a nossa comunidade. Bom final de semana.